escrevendo. E eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso, para quem essa carta era endereçada. E existe até uma frase que eu achei na internet muito interessante, que estava assim: esta carta é endereçada aos forasteiros da dispersão. O que significa isso? Essa carta foi endereçada aos cristãos que estavam já espalhados por outros lugares. Cristãos, servos do Senhor, que receberam a palavra, receberam a Jesus, mas que foram dispersos, foram espalhados por vários motivos, ali até históricos, mas que a gente sabe também que havia um grande propósito de Deus em espalhar para que o Evangelho chegasse a outros lugares, amém? Então, aos cristãos que não viviam mais em Jerusalém, não viviam naquele ambiente ali de santidade, de bênção, ou não viviam mais ali onde estava plantada a igreja de Atos, onde estava Paulo, onde estava Pedro, onde estavam todos os apóstolos, não viviam mais naquelas regiões onde estava ali a igreja forte, como em Antioquia. Eles não estavam em lugares assim, lugares onde seria fácil viver o Evangelho. Não, eles estavam dispersos em terras longínquas, eles tinham sido espalhados. Então essa carta era totalmente endereçada a esses cristãos que precisavam continuar mantendo a sua confissão, servindo ao Senhor, sendo crentes no meio de uma sociedade pagã e corrupta, no meio de uma sociedade pagã e incrédula. Alguma semelhança com o que vivemos hoje? Tem alguma coisa parecida? Ser crente no meio de uma sociedade pagã, uma sociedade incrédula, uma sociedade totalmente distante de Deus. Então, é só para eles ou é para nós essa carta também, irmãos? Totalmente para nós, Então, o público-alvo dessa carta me chamou muito, muito a atenção. Muito. Deixa eu ler só um pedacinho desse estudo que eu fiz desse povo aqui para vocês. Cristãos que, como a Israel de outrora, haviam sido espalhados pelo mundo. Os primeiros leitores desta carta, no entanto, não eram predominantemente judeus, mas gentios. Sua situação era de provação e sofrimento. Deixa eu pular uma parte aqui. Os sofrimentos mencionados nesta carta são aqueles que costumam sobrevir aos cristãos conforme, olha só, os sofrimentos mencionados nessa carta de 1 Pedro são os sofrimentos, costumam sobreviver aos cristãos conforme eles se mantêm fiéis à sua fé em uma sociedade pagã e hostil. Totalmente voltado para nós, para aquilo que nós vivemos hoje. Porque muitas vezes, irmãos, é isso que a gente enfrenta. A gente está dentro de uma faculdade, parece que está... Gente, será que está todo mundo errado e tudo certo? Olha a vida que esse povo vive, e numa quantidade muito maior do que aqueles que servem ao Senhor. Então você está dentro do meio de uma sociedade tão hostil. Você está no trabalho, a mesma coisa. Poucos são aqueles que servem ao Senhor. A maioria é o quê? Uma sociedade que é incrédula, é hostil, professa e serve a outros deuses. E nós temos que enfrentar isso todos os dias da nossa vida. Então, o que Pedro escreveu aqui é tremendo, vai edificar a minha, a sua vida. Ele termina essa carta dizendo que ele escreveu para aperfeiçoar, firmar, e fortificar e fundamentar a nossa fé, amém? Então, meu desejo nessa manhã é que esse estudo venha aperfeiçoar, diga comigo, aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar a tua fé, amém? Então, vamos lá. Ele começa aqui no capítulo 1, vamos por partes, mas fica tranquilo, isso a gente vai pulando aqui, vai ser bem rapidinho. Capítulo 1 de 1 Pedro, do versículo 3 ao versículo 9. Vamos lá? Capítulo 1, 1 Pedro, do 3 ao 9. É claro que não vamos ler tudo, depois você lê em casa, apenas os versículos necessários para entendermos o que é descrito aqui, a mensagem dessa carta. 1, do 3 ao 9. Vamos fazer o seguinte, cada um lê um versículo, ao menos sistema de estudo hoje, hein? Sem ser pregação. Vamos lá? Cada um lê um versículo. Versículo 3. Alguém
Alguém lê, por favor. Para o herança corruptível e contaminada, que não pode buscar, guardada nos céus para nós. Sim. Mediante a fé, está guardado na virtude de Deus, para a salvação da preste para se revelar no último tempo. 6. Isso julgai, embora no presente tivesse que necessário, sejais conquistados várias provações. 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, assim interessa e aprovado pelo povo, e acho que o orgulho de honra e glória, a revelação do Espírito. 8. Nove. Reunindo a vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém? Glória a Deus. Então, Pedro abre essa carta falando que nós, em primeiro lugar, numa sociedade difícil de viver o Evangelho, de se manter santo, fiel a Deus, servindo ao Senhor, numa sociedade como essa, onde somos confrontados o tempo todo, onde somos afrontados muitas vezes o tempo todo na nossa fé, somos tentados, somos provados, enfrentamos dificuldades. Numa sociedade como essa, a primeira coisa que nós precisamos ter é convicção da nossa fé. Amém? Convicção da nossa fé. E é o que ele vem falando aqui, ó. Ele vem descrevendo, olha, ele nos regenerou numa vida de esperança pela ressurreição dos mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula. E ele vai descrevendo, ó, nisso resultados do presente. E ele vai falando, ó, porque uma vez confirmado o valor da vossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro, reduz em louvor e glória a Deus. E ele vem falando, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então o que Pedro vem primeiro colocar aqui diante de nós é o quê? Convicção. Nós precisamos ter convicção da nossa fé para viver nessa sociedade. Convicção. Herança incorruptível que não pode ser tocada. É isso que nós temos em Cristo. É entender que o que Jesus fez por mim, o que Jesus conquistou naquela cruz, olha, irmãos, é meu. Eu estou em posse. Ninguém vai tocar, ninguém vai tirar. Olha, pode levar meu carro, o emprego pode ir embora, pode acontecer, mas a minha herança em Cristo permanece para sempre. A salvação, ninguém pode tirar a tua salvação. Ninguém pode tirar o que Jesus fez na cruz. Isso é tão tremendo, você saber que tem coisas na tua vida que ninguém pode tocar. Não tem diabo, não tem inferno, não tem inimigo, não tem perseguidor, não tem patrão, não tem ninguém. Tem coisas que eu tenho que ninguém pode tocar. E uma delas é essa convicção, a convicção da fé, a salvação, aquilo que Jesus fez por mim na cruz. Aqui ele está dizendo, olha, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ninguém pode tirar isso de você. Diga, eu tenho a salvação. E ninguém pode tirar isso de mim. Meu irmão, você pode viver dias de luto, dias difíceis, até de perdas. Perder algo seja tirado de repente. Mas ninguém pode tirar a tua salvação. Ninguém pode tirar o que Jesus fez por você na cruz, o preço que ele pagou. Isso é imexível. E nós precisamos ter convicção daquilo que Jesus fez por nós na cruz, do preço que ele pagou, da salvação que temos em Cristo Jesus. Porque a cada dia que eu penso nisso, meu coração se enche de esperança e eu posso dizer, vale a pena ser fiel ao Senhor. Amém? Vale a pena ser fiel ao Senhor. Sabe o que acontece? Esse mundo trabalha e vive. É meio assim. O pastor Harry, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim, que a sociedade, ela vive para aquilo que ela vai viver na terra, em vida, né? E nós, a diferença para nós é que nós sabemos que o nosso tesouro muito maior, o nosso investimento muito maior é a vida eterna. Não é simplesmente
acontece aqui nos dias de vida que temos, mas é a vida eterna. A Bíblia diz que temos um tesouro muito maior nos céus, que é a vida eterna. Por isso que você vai no enterro de um crente, é tão diferente, não é verdade? Não é aquele desespero, aquela coisa, acabou tudo, porque sabemos que não acabou. A palavra de Deus diz que aquele que serve o Senhor, ele passa da morte para a vida, que ele tem vida eterna em Cristo Jesus. Então, a nossa esperança é muito maior do que essa terra, do que aquilo que possa tocar na nossa vida, do que aquilo que possamos perder, porque temos um tesouro intocável, temos algo que ninguém pode nos tirar, é a salvação em Cristo Jesus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, diga para o teu irmão, tenha convicção da sua fé. Aleluia! E aí, ele continua, trabalhando aqui, vamos para o versículo 13. Aí ele começa, ele vem com 1, 2, 3, 4 tópicos. Eu quero trabalhar esses 4 tópicos aqui. Como resistir, como prevalecer firme no meio de toda essa pressão. E ele vem com 4 tópicos aqui para nós. Primeira coisa, convicção da sua fé. E como resistir a essas pressões, esses sofrimentos, esses ataques, no meio de todo esse mundo que vivemos? A primeira coisa, ele dá 4 tópicos aqui. O primeiro desses tópicos está no versículo 13, viver em santidade. Você vai ter que fazer uma opção de, no meio de tudo isso, decidir viver em santidade. E diz assim o versículo 13, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, pode ler, vamos ler. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amém, queridos? Glória a Deus por essa palavra. Essa é uma palavra tão tremenda, tão libertadora. Ele fala, olha, você quer sobreviver fiel a Deus, servindo a Deus no meio dessa sociedade, você vai ter que fazer uma opção pela santidade. Por uma vida de santidade. Ele diz assim, olha só, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente. Você não vai poder se amoldar ao que este mundo diz. O que é se amoldar? Tomar a forma. Tomar a forma do mundo. O mundo diz que não, gente, esse negócio de se guardar para casamento, isso aí isso é careta, isso aí, entendeu? Hoje em dia não tem isso. Isso é o quê? Se amoldar ao que o mundo está declarando. Então, é não se amoldar às verdades desse mundo. Homem que é homem tem mais de uma mulher. É o que o mundo diz. Nós vamos nos amoldar a isso? Hoje em dia a criança não respeita pai e mãe. Você vai se amoldar a isso? Você vai viver um lar onde... isso é normal. Hoje em dia as crianças estão assim mesmo. Pequenininho já estão mandando em todo mundo, mandando na casa. Nós vamos nos amoldar a isso ou nós vamos criar os nossos filhos segundo o que a palavra de Deus diz? Ou nós vamos moldar o casamento que teremos de acordo com o que a palavra de Deus diz? Ou nós vamos moldar a nossa vida de solteiro de acordo com o que a palavra de Deus diz? Então é fazer uma opção, irmãos. Não é fácil. Mas você vai ter que meio que radicalizar, né? Tem gente que fala assim, os crentes são muito radicais. Mas tem outra maneira de viver com Deus sem ser radical, gente? Não tem. Sem renúncia, sem abrir mão, sem não se amoldar, se recusar a participar de certas coisas, se recusar a se envolver em determinadas situações, não tem como. E se tem uma coisa que funciona com o pecado é ser radical. Você quer vencer o pecado? Seja radical com ele. Porque enquanto você for gentil, ele vai te dominar. A única maneira de vencer o pecado é ser radical com ele. O que é isso, ser radical? Um homem que tem dificuldade de se manter fiel à sua esposa. Como ele vence isso? Sendo radical. Por quê?
Uma mulher se aproxima se insinuando e ele quer ser educado. Ele pode ser educado? Não! Por quê? Porque não dá. O pecado não dá para ser educado. Com aquilo que é área de fraqueza na tua vida, não dá para ser educado. Porque se você for educado, já era. Vai cair. Não quero ofender, irmão, não quero saber que se eu ofendi, se eu não ofendi. É meio José mesmo, larga tudo e sai correndo. A mulher se sentiu ofendida ou não sentiu? Sentiu, problema dela. Problema da Patífera. A gente não sabe o nome dela, né? Mas ela é mulher de Potifar. Aí pela atitude dela, a gente botou o nome dela, Patífera. Patífera. Ela ficou com raivinha? Ficou. Problema dela. José não largou a casa e saiu correndo. Gente, fala que José era bonitão, fortão, lindão. Tu acha que aquela mulher tinha força para, vamos dizer, estuprar José? Claro que não. Ele fugiu dele mesmo. Ele fugiu do pecado, ele fugiu da situação. Ele falou, se eu ficar aqui mais um minuto, eu estou perdido. É verdade, gente. Às vezes a gente fica, mas você imagina José com medo de uma mulher? Não é isso, ele está com medo dele mesmo. Com medo, olha, se eu ficar aqui mais um minuto, eu danço. Eu danço. E é essa atitude de José mesmo que a gente tem que ter com o pecado. Não tem conversa, não tem historinha, não tem educação. É radicalismo. Radicalismo. Entendeu? Se tiver que dizer, arreda-te de mim, Satanás diz. A pessoa levar logo um susto e nunca mais falar com você. Não tem problema não. Não vai morrer por causa disso não. Entendeu? Fala logo, sai pra lá, Jezabel. Vai, some dali. Mas não, a gente fica de conversinha com o pecado, fica. Não vou cair não, é só é só uma mensagenzinha. É só nada demais, é um almocinho. É um lanchinho, é um café. É isso. E nisso aí a gente está, perdendo a guerra no meio dessa sociedade, nos amoldando as paixões desse mundo, coisas que está escrito aqui que tínhamos antes da nossa ignorância, mas que não cabem mais na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Diz para o seu irmão assim, pecado só numa coisa, seja radical. Amém, queridos? É desse jeito que a gente vê esse pecado. Ontem eu estava ministrando para as meninas, a gente estava falando, não basta derrubar, tem que cortar a cabeça. Foi o tema da nossa, ontem do nosso encontro lá, Não basta derrubar os nossos gigantes, tem que cortar a cabeça deles, senão eles levantam de novo. E aí a gente tem derrubado os gigantezinhos, ficar todo feliz, daqui a pouco, de novo? Estou sofrendo isso de novo, estou enfrentando isso de novo, ai meu Deus, estou fazendo de novo, por quê? Derrubou, mas não cortou a cabeça. Não arrancou, foi radical, não radicalizou, não mudou tudo. As pessoas, lugares, tudo que te remetia àquilo, se posicionou, não foi radical, não cortou a cabeça. Porque quando você corta a cabeça, Golias não se levanta mais não, em nome de Jesus, amém? Outros gigantes vieram, mas aí era um outro nível de luta, outras batalhas, mas Golias nunca mais. Amém, queridos? Então, viver em santidade, segundo conselho do apóstolo Pedro, viver em temor a Deus. Viver em temor é a partir aí do versículo 17. Vamos dar uma lidinha. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeitos antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Temor a Deus. Diz a Bíblia que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quer ter sabedoria na tua vida? Peça temor a Deus. Porque aí começa toda a sabedoria, temor a Deus. Temor a Deus não é medo de Deus, não é medo de que Deus, aquele evangelho do terror, se eu não fizer, Deus vai me matar.
se eu não orar 3 vezes ao dia, vai cair um raio na minha cabeça, Deus vai me botar no leito. Isso é evangelho do terror. Tá? E Deus é amor. Deus não faz... Irmão, se Deus fizesse isso, não chama ninguém vivo nessa terra. Não é verdade. Nós somos falhos, somos seres humanos. Chamar ninguém vivo nessa terra. Então não entra nessa maluquice, não. Não é medo de Deus e nem evangelho do terror. Temor a Deus é algo tão especial. Eu acho que temor é uma palavra muito mais associada a respeito por amor. Não é só respeito, é respeito por amor. Porque quando você tem temor no seu coração, é algo tão sobrenatural que você não precisa ser vigiado. Há temor no seu coração. É uma coisa que eu tento, né? A gente como pai, a gente está sempre tentando. Uma hora a gente consegue. Mas que eu tento sempre ensinar para os nossos filhos. Eu e o pastor tentamos ensinar para os nossos filhos. Eu falo para os meus filhos assim, ele também. A maior herança que nós podemos deixar para vocês não são as casas, né? A casa que construímos quando casamos, a outra casa que compramos, um carro que tenha. A maior herança que nós podemos deixar para vocês é o temor do Senhor. Eu sempre falo isso para eles. Se você temer o Senhor, tiver temor do Senhor no teu coração, olha, eu estou feliz. É a maior herança que eu posso deixar para vocês. Porque isso é o princípio da sabedoria e vai levar vocês a lugares altos. Vai levar vocês a lugares altos. E o temor do Senhor, irmãos, é aquele negócio que não precisa, ninguém está te vigiando. Eu sei que os olhos do Senhor estão sobre nós. É aquele negócio, né, que gera, principalmente num relacionamento, num casamento, um nível de confiança. É o temor do Senhor. Porque veja bem, eu quero que você entenda o que eu vou te falar. Quero que você entenda. Muito mais do que confiar no pastor Márcio como meu marido, de que ele não me trairia, de que ele não arrumaria outra pessoa, de que ele não, né, teria um caso, muito mais do que confiar nele, eu confio e descanso no temor que ele tem a Deus. Porque pode até ser que o diabo, né, ele ama ciladas, ele é terrível e nós somos carne. Pode até ser que ele viesse a fazer isso comigo. Mas o que me dá paz e certeza é que eu sei que ele jamais faria isso com o Senhor. Amém? Talvez fizesse comigo, mas jamais faria isso com o Senhor. E é isso que maridos e esposas precisam buscar. Temor ao Senhor. Porque com o outro a gente falha. Com o outro, chega um momento que o outro aconteceu, que a gente não está nem aí com o outro, que a gente esquece tudo que já viveu, que a gente está com raiva mesmo, e o diabo aproveita para vir com um pratinho de lentilha quentinho naquele momento. No momento da nossa fome e da nossa necessidade. Mas é nesse momento que o temor do Senhor vai ser sabedoria na minha vida. E eu poderia até fazer com aquela pessoa, mas eu não faria com o Senhor, com o meu Deus. E os olhos do Senhor estão sobre mim. E eu sei que Deus está me vendo. Amém? Isso é tremendo, irmão, porque você pode vigiar o filho 24 horas por dia? Não, mas aí você ensina esse filho o temor do Senhor. Então ele está lá na escola, mas no coração dele tem o temor do Senhor. Então quando alguém vem oferecer uma droga, uma besteira, uma coisa para ele, vão ali propondo situações de envolvimentos homossexuais, ou de drogas, ou de qualquer coisa que você sabe que não é bênção para a vida do teu filho, o que você vai confiar? No temor do Senhor, que é o coração dele. Né? Ninguém está vigiando, meu pai não está aqui, minha mãe não está aqui, mas os olhos do Senhor estão sobre mim. O Espírito Santo habita dentro de mim. E o Espírito Santo se entristece quando eu peco, quando eu, vou de encontro aos princípios de Deus e quero o princípio de Deus, que eu não quero entristecer o Espírito Santo. Amém? Então, o temor do Senhor é algo tão lindo, é assim, eu não quero entristecer o Espírito Santo. Você pode declarar isso? Eu não quero entristecer o Espírito Santo. Isso é o temor do Senhor. Não é lindo isso? Não é tremendo? É tremendo, irmãos, porque se a gente se concentrar no outro ser humano para não falhar, a hora que ele vacilar, eu vacilo, porque não merece mais. Né? Mas quando nós focamos no nosso Deus,
quando eu não faria por causa do Senhor, por causa do Evangelho, por causa do testemunho, por causa, sabe, do que Deus é na minha vida, porque a minha vida nessa terra é um espelho da glória de Deus. Porque quando eu faço e faço errado, não é só o meu nome, mas é o nome do Deus que eu sirvo, que está sendo muitas vezes envergonhado. É o nome do Deus que eu sirvo, que está sendo muitas vezes ali, né, virando motivo de chacota por causa de uma atitude minha. Senhor, tem misericórdia de mim. E tem um texto que diz, ai daqueles pelo qual vier o escândalo do Evangelho, escândalo, sabe, daquele que serve o Senhor. Que é impressionante, irmão. O Brasil se diz um país católico. Aí tu bota lá que ainda, grande maioria, vamos dizer, de alguns que são presos, proferem religião católica. Mas quando sai a manchete no jornal, não sai assim, ó, católico traficante preso. Não sai. Mas se for crente, antes do nome do cidadão vai vir crente, pastor, né? É impressionante. É impressionante. Então, nós realmente vivemos assim como os olhos estão sobre nós, pelo que pregamos, pelo que proferimos. E aí, para apontar dedo, para trazer escândalo sobre a palavra de Deus. Então, nosso proceder, nosso temor ao Senhor é testemunho para essa terra. Amém? É testemunho para essa geração. A terceira coisa que ele fala aqui, viver em amor. É a terceira sugestão que ele dá. Diga comigo, viver em santidade, viver em temor, viver em amor. Viver em amor é aí a partir do versículo 22 ao 25. São 4 versículos, vamos ler juntos? Tendo, capítulo 1, versículo 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal. Como é que é esse amor? Não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, ó, viver em amor. Viver em amor é a maneira da gente sobreviver no meio disso tudo, dessa pressão toda que vivemos, das lutas, dos sofrimentos, dessa sociedade, muitas vezes incrédula, hostil, né, pagã, gentia. É o quê? Viver em amor. Porque também, se você for deixar tudo entrar no teu coração, irmão, tu não vive mais. É aquilo que está divertindo aqui. Irmão, vive em amor. Vive em amor. Porque senão, gente, a gente fica amargo. Ai, estão me perseguindo. Estão me perseguindo no trabalho. Não sei quem não gosta de mim. Ai, estão me perseguindo dentro da minha família. É porque eu não gosto de mim. Estão me perseguindo na minha vizinhança. A gente fica doido. Cheio de coisa dentro do coração. Amargura e tal. Não. Viver em amor. Irmãos, amar quem é amável é mole. Como eu costumo dizer aqui para vocês, amar quem fez um bolo de chocolate para você? Ah, tá, né? O nosso grande desafio é amar o que não é amável. Você conhece alguma coisa ou alguém que não é amável? O nosso grande desafio é viver em amor. É fazer a diferença nesse momento. É ser amável com quem é grosso conosco. Ou a atitude dele determina a minha? Quem que determina a minha atitude? A palavra, o evangelho que eu vivo ou a atitude do outro? Eu gritei que ele gritou. Eu fui grosso porque ela foi grossa. Não é isso que a palavra diz. Isso não nos justifica. Isso não nos justifica diante de Deus. Porque eu tenho que proceder segundo a palavra. E é isso que eu tenho que adotar para a minha vida, independente da atitude do outro. Ele quer ser grosso, ele vai ser grosso sozinho.
Ele quer gritar, ele vai gritar sozinho. Não é esse o meu proceder. Amém? Então, amor. Viver em amor. Diga comigo. Viver em santidade. Viver em temor. Viver em amor. E por último, viver em crescimento. Esse já é a partir do capítulo 2. Tem esses tópicos na sua Bíblia aí? Na minha tem. Pedido até. Viver em crescimento. Essa aqui é a Bíblia anotada, uma Bíblia muito boa para estudo. Esses tópicos já vieram todos divididinhos aqui, ó. Aí vocês pensam assim, nossa, a pastora é tão inteligente. Não é nada, eu já li tudo aqui, gente. Tudo divididinho aqui. Aleluia. Viver em crescimento. Viver em crescimento. É o último tópico que está dividido aqui. Agora já a partir do versículo 2. Deixa eu ver quais os versículos que eu separei, que é grande, só para a gente ler. Ah, tá. Muito legal isso. Viver em crescimento aqui, aí já foi um entendimento meu. Viver em crescimento é, diga comigo, fazer dieta, fazer reformas, não perder sua identidade. Diga comigo de novo, fazer dieta, fazer reformas, não perder sua identidade. Isso é viver em crescimento. Vamos entender isso agora. Fazer dieta. Nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 2. Se quer crescer na tua vida, tu vai ter que fazer uma dieta. Está descrito aqui no versículo 1 ao 2. Vamos lá? Vamos ler juntos? 1, 2 e 3. Qual é a dieta que você vai fazer a partir de hoje? Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Amém? Amém, queridos? Nós vamos ter que nos abster de algumas coisas. É literalmente isso, né? Colocar na nossa dieta. A gente é tão ligado nesse negócio de corpo, de exterior. Né? Falar em dieta, a gente já pensa em quê? Em dieta alimentar. Ai, eu preciso parar de tomar refrigerante. Ai, meu Deus, aquele pãozinho de manhã, é aquilo que me pega. É aquilo ali. Se eu conseguir parar com aquele pãozinho, eu consigo emagrecer, né? Então a gente está tão ligado nessas coisas. Mas você já pensou, né, que para o nosso bem-estar, porque a dieta é para isso, né? Para o nosso bem-estar, para a gente se sentir melhor, para a gente dar nosso crescimento interior, nós também precisamos de algumas dietas. Nós precisamos nos abster de algumas coisas, de alguns alimentos que não são alimentos naturais, mas são alimentos de alma, alimentos de mente, de pensamentos. Nós precisamos nos abster. E é o que Paulo está falando aqui, ó. Tira da tua vida as dietas de maldade, de dolo, de hipocrisia, de inveja e de toda sorte de maledicências, daquilo que não pertence ao Senhor, amém? E a vontade, deseja um verdadeiro leite espiritual. Esse aí pode. Esse pode, entendeu? O tempo todo. Palavra de Deus, alimenta, aquilo que abençoa e que edifica a tua vida. Aí, ó, depois, outra coisa que você vai precisar fazer, uma reforma para crescer. A reforma, ela está aí no 4 e 5, versículo 4 e 5. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas apenas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Tem reforma também, Deus nos coloca como casa espiritual. E Ele traz, né, a pedra angular que é Cristo e vai edificando, e vai construindo, e vai trabalhando na nossa vida para que nós possamos ser aperfeiçoados em Cristo Jesus. Então, para crescer, irmãos, tem que fazer algumas reformas. Não tem ou não tem, gente? Quantos estão em obra? Diga assim, estou em obra. Não é verdade? Estou em obra. Isso é algo que tem que ter assim, dentro de nós. Até que acontecer alguma coisa e o irmão ficar chateado com você, na hora de pedir perdão, você fala, irmão, tu me perdoa porque eu estou em obra.
Tem coisa que ainda não passou, não chegou a hora da reforma ali ainda, Deus ainda não mexeu. Estamos em obra, Deus vai trabalhando, temperamento, hoje nós falamos muito sobre temperamento, né? Temperamento, estamos em obra, Deus está trabalhando no nosso coração e na nossa vida, amém? E, por último aqui, não perca a sua identidade. Se você quer crescer, ter uma vida de crescimento, nunca perca a sua identidade. Está no versículo 9, e nós vamos ler o versículo 9 e o versículo 10, bem alto, bem bonito, tomando posse de quem nós somos em Cristo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos podem dar um aplauso ao Senhor por essa palavra? Amém? Diz que o seu irmão não perca a sua identidade. Diz para ele o que ele é. Diz assim: você é raça eleita, você é sacerdócio real, você é nação santa, você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Isso aqui nós somos em Cristo. O mundo, o meio que vivemos, pode tentar nos fazer esquecer isso. Mas essa é a nossa identidade em Cristo Jesus. E nós precisamos reafirmá-la a cada dia. Né? Agora eu vou entrar numa parte que alguns odeiam, outros adoram. Capítulo 3. Graça significa submissão. Diga, graça significa também submissão. Viver na graça, ser fiel, permanecer firme, servindo ao Senhor, né? Ali suportando as pressões, as provações, também significa uma vida de submissão. Você não vai poder tirar isso do seu dicionário. Quer andar com Deus, quer viver com Deus, quer continuar firme em Deus, no meio dessa geração e de tudo que você tem que enfrentar todos os dias, submissão vai ter que ser palavra no teu dicionário de dia a dia, na tua vida. E é importante a gente falar disso, porque o povo não gosta, as mulheres têm horror a esse texto da Bíblia. Elas, não, nem leio isso, não quero nem ler isso. Mulher, olha, não quero nem ler isso. Não, irmãs, tá na Bíblia, olha aí, ó. Daqui a pouco eu chego nos maridos. Peraí. Mulher tá apaixonada, Alessandra. Essa é a melhor parte. Capítulo 3. Ah, não. Antes. Peraí, né? Ainda nem. Peraí, estou no capítulo 2. Já corri para os maridos. Peraí. Capítulo 2. Diga comigo. Graça significa submissão. Primeiro lugar, submissão aos governos. Ok? Primeira submissão citada pelo apóstolo Pedro. Submissão aos governos. A autoridade humana. A autoridade terrena. Exatamente isso que ele fala aqui, ó. Espera aí que eu vou achar para você aqui. 13, né? Diz isso. Sujeitai-vos a toda instituição humana. Estou lendo 13. Por causa do Senhor, quer seja rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, ok? Diz também no 18, né? Não, aí já é outra coisa, já é outra submissão. Estou na submissão aos governos. Então nós lemos aqui, sujeitai-vos a toda instituição humana e por causa do Senhor, pelo seu testemunho. Irmãos, nós vivemos nesse mundo. Né? Então nós temos sim, a Bíblia manda a gente orar pelos nossos governantes, a Bíblia manda a gente andar, tipo assim, eu já ouvi alguém falar assim, a gente estava falando referente a um imposto, e essa pessoa falou para mim assim, eu não pago não, que eu sou cidadão do céu, no céu não tem esse imposto, cara de pau, né?
Eu não sou cidadão dessa terra. Se eu fosse cidadão dessa terra, até pagava, mas eu sou cidadão do céu. Esse cara de pau ainda usa a Bíblia para dar mau testemunho. Irmãos, é a Bíblia que está dizendo que eu tenho que me sujeitar às autoridades dessa terra, aos governos dessa terra. Então, andar com o teu carro todo errado, documento atrasado, aí vê uma bolinha lá escrito lei seca, desce aqui, desce ali, sobe, vai, finge que o pneu furou. Irmãos, isso pode até acontecer por uma fatalidade, uma eventualidade, não deu tempo, não estava com dinheiro e tal, mas em nome de Jesus tem que ser o nosso alvo consertar essas coisas, amém? Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que andar por causa do Senhor, para testemunho. Imagina o crente, o Ítalo já está compartilhando isso, né, Luiz? Se envolveu numa batida. Ele falou, pastor, foi um engavetamento. O único carro que tinha documento era o meu. E aí, teve honra. Quando a polícia chegou, falou para ele assim, você é o único que está liberado. O resto, chamou guindaste, delegacia. E ele, no dia do Natal, dia 24. E quando ele bateu, ele falou assim, acabou meu Natal. Que isso aqui vai render, não sei quantas horas, delegacia. E o policial, quando olhou a documentação dele dos outros carros, falou, vai pro teu Natal. Você é o único que está liberado, já está tudo anotado aqui, vai. E ficou todo mundo lá, rebocado. E tem um monte de crente sendo rebocado, passando vergonha. Um monte de coisa. Por quê? Porque ele é cidadão do céu. Ele é cidadão do céu, entendeu? Então não precisa pagar IPVA, IPTU, ele não precisa, entendeu? Ele é cidadão do céu. Irmãos, em nome de Jesus, misericórdia, né? Cobrador lá, ouvir a boca de crente, daqui a 5 anos caduca, pelo amor de Deus. Por isso que eu falo, irmão, não empresta o teu nome para ninguém. Quem não tem cuidado com o seu próprio nome, como é que vai ter com o seu? A pessoa não teve cuidado com o próprio nome, como é que ela vai ter com o seu? Não vai. Cuidado com isso, não empresta cheque, cartão, isso não se empresta, irmão. Irmãos, a gente sai na rua, tem gente dando cartão, quer cartão, quer assim. Se aquela figura não tem cartão, é porque o negócio ali está sério. Porque estão dando o telefone toca o tempo todo, quer cartão, quer cartão. É ou não é, gente? Se aquela criatura não tem um cartão, corre dela. É porque realmente ela é cidadã do céu, mas não é da terra. Entendeu? Então, em nome de Jesus, submissão aos governos, a como a coisa funciona. Sei que não é justo, né? A Bíblia diz que quando... como é que é esse texto? O Bey? Oi. Aquele texto que o Júnior usava na campanha dele, quando o justo governa... O povo se alegra. Obrigada, pastor. Quando o justo governa, o povo se alegra. Então, a gente vai pegar os versos disso aí. Quando o injusto governa, o povo se entristece. É uma verdade. Então, quando tem gente injusta lá, roubando que é nosso, botando em volta, a gente vai se entristecer, gente. Eu sei que não é fácil viver uma... Não é fácil, mas nós temos que fazer o nosso melhor, andar segundo aquilo que temos que manter o nosso testemunho e sermos submissos aos governos. A segunda submissão, aos senhores. Claro que na época que se escreve isso aqui, havia um outro sistema, né? Então nós podemos substituir aqui esses senhores por qualquer pessoa que exerça sobre nós uma posição de autoridade. É na verdade. Patrão, diretor, um gerente que está acima de nós. Senhores, pessoas que exercem uma posição de autoridade sobre nós. E está escrito ali, está escrito na palavra que nós também devemos ser submissos. Aí a Bíblia nos pega, olha que coisa, versículo 18. Servos, sejam submissos com todo temor ao vosso Senhor. Não somente, lê, crente, lê isso aí.
não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Continua aí, ó. Porque isto é grato, que alguém suporte tristeza e sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Olha o temor do Senhor aí. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Amém, querido? Ele está falando assim, quando tu erra, né, e você é esbofeteado pelo teu erro, e não suporte. Claro que suporte, você errou, então vivendo as consequências, tem que suportar. Agora, quando eu faço bem, quando é injusto, aí sim eu suporto com paciência, tenho que proceder ali diante de Deus, de testemunho. Ah, Deus olha e fala, é isso mesmo, que coisa tremenda. Amém, queridos? Então, submissão aos senhores. Estão prontos para a próxima? Antes disso, último versículo aí, ó. Porque estáveis desgarrados como ovelhas. Último versículo do capítulo 2. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Dá uma notícia para o teu irmão e diz, a tua alma tem pastor. Aleluia! A nossa alma tem pastor. A nossa alma, de vez em quando, quer com os pastos doidos aí, quer comer o que não presta, quer fugir, mas a nossa alma tem pastor. E o nosso querido pastor nos ajuda. Vem cá, filhinho, vou te ensinar o pasto da submissão, o pasto da obediência, o pasto, sabe, da resposta branda, da resposta mansa. É disso aí que você vai se alimentar. E o Senhor trata da nossa alma e pastoreia a nossa alma em nome de Jesus. Aleluia! Já vamos terminar, gente, ó. Submissão aos maridos. Maridos. A Dalma riu agora. Capítulo 3. Vamos lá? Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do vosso procedimento, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Que coisa tremenda. Diga comigo assim, submissão é evangelismo para a minha casa. Amém? Submissão é evangelismo para a minha casa. É tão tremendo que diz esse texto, o marido que não é crente é ganho pela submissão, pelo procedimento da esposa. É evangelismo para a minha casa. Às vezes eu estou querendo evangelizar a minha casa pregando, Jesus te ama, Jesus liberta, Jesus. Evangeliza com submissão. Evangeliza com seu procedimento, seu correto proceder. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. E diz, não seja o adorno da esposa que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Esse texto em nenhum momento está dizendo, é errado usar um adereço. Vamos pela interpretação textual aqui, né? Ele está dizendo o quê? Que muito mais importante do que enfeitar o nosso exterior é adornar o nosso interior. É se preocupar com a nossa beleza interior. Como eu me boto. O contrário do que essa sociedade diz, né, gente? Está cheio de gente aí lindo por fora e estragado por dentro. É literalmente isso. Estragado por dentro, tem nada. Então, a Bíblia está nos advertindo, ó, ei, o mais importante é o teu adorno, é o que você tem de belo aqui dentro. E ele dá uma sugestão de traje, dá uma sugestão fashion para as mulheres. Fala assim, ó, um traje de um espírito manso e tranquilo. Tem uma mulher que de você fala assim, olha,
Vai ficar bem você essa roupa. Vai ficar super fashion você vestida de um espírito manso e tranquilo. Você vai arrasar em todas as passarelas da tua vida com um espírito manso e tranquilo. Epa! Mas tem uma coisa aqui. O versículo 7 diz assim: maridos, vós, o quê? Vós o quê? Igualmente. O que é igual, gente? Fala, é igual. Fala, é a mesma coisa. Então não deu essa cara de rei, não, porque tudo que foi falado é para você também. Tudo que foi falado para a mulher, aí ele vem agora e fala: marido, você também. Então você vai virar para ele agora e dizer assim, ó: vista a roupa do espírito manso e tranquilo, que você vai arrasar. Você vai ficar lindo. Você vai ficar fashion. É para você também, amém? É para você também a palavra que o marido ganha a esposa que não é crente com o seu proceder, com a sua sabedoria, com o seu amor, com o seu procedimento. O que pode acontecer, às vezes é o contrário, é o marido que se converte a esposa não. Então, diga igualmente. Eu adoro essa palavra na Bíblia aqui, adorei. Igualmente, né? E diz mais para os maridos, eis que te digo, diz o Senhor, vai. Viver a vida comum do lar. Falou nada demais, falou tudo. Tem um homem perto de você, fala para ele assim: viver a vida comum do lar. Com discernimento, tendo consideração para a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Porque se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Ele está dizendo na última frase. Para que não, e só mesmo lê, só lê as mulheres, para que não se interrompam. O Leandro lê que é solteiro, casado não lê não. Ele está todo bobo, lê do alto. Deixa ele casar para ver se ele lê. Mas os casados não tem um que lê, só as mulheres. Para que não se interrompam, marido, eu tenho uma notícia para você. Maltratou a tua mulher, pode orar 3 horas se o coração não passou no teto. É o que a Bíblia está dizendo. Maltratou, está mal dentro de casa, não trata com discernimento, com carinho, com amor, como a Bíblia está mandando aqui, pode sapatear na igreja, à vontade. Pode ser uma bênção para os outros, que a tua oração passa no teto, segundo a palavra. Irmãos, é tempo de nós abandonarmos esse evangelho, né? E que somos uma bênção só na igreja. E dentro de casa nós somos uma lenha, oprimindo os filhos, oprimindo a mulher. Dentro da igreja é uma bênção, é profeta, é bênção. Ele profetiza, ele sapateia, ele ora, o povo cai. Mas dentro de casa é uma opressão, oprime a vida de quem vive. É grosso, ignorante, grita. Uma notícia. Deus para de ouvir homens como esse. E nós estamos no igualmente, né? Então Deus também para de ouvir mulheres como essa. Nós estamos no juntamente herdeiros, né? Então, é para mim, é para você. É para o homem, é para a mulher. É para o marido, é para a esposa. Queridos, os olhos do Senhor veem tudo. O que nós estamos cantando aqui? Tu me sondas, me conheces, és o meu Deus. Ele sonda o nosso interior, ele sabe quem a gente é. E viver a vida comum do lar, eu queria aproveitar e trazer essa palavra. O que é viver a vida comum do lar? Viver a vida comum do lar. Por que o apóstolo Pedro vai trazer essa palavra?
Primeiro, ele era casado, hein? Ele tem respaldo para falar o que ele estava falando, hein? Talvez se Paulo falasse, mas Paulo não casou, ele não sabe o que ele está pedindo. Pedro era casado. Jesus foi lá curar a sogra de Pedro? Irmão da sogra de Pedro estava na casa dele. A sogra foi morar com ele. Então Pedro tem toda a propriedade para falar desse assunto. Entendeu? Por isso que ele levou Jesus. E diz assim, viver a vida comum do lar. O que é isso? Por que dá essa palavra ao marido? Se já foi delicada, naturalmente ele está vivendo a vida comum do lar. Por que vai dizer assim, ei, marido, você já é marido, mas você precisa aprender a viver a vida comum do lar. Nem sempre o fato de ser marido me ensina isso, mas eu posso aprender se eu quiser. O que é viver a vida comum do lar? Não crie uma vida paralela. Não crie uma vida paralela ao que você tem, a sua esposa, aos seus filhos, ao seu marido. Não crie uma vida paralela. Viver a vida... Pastor, o que é uma vida paralela? É ter outra família? Pode ser, ter uma mãe, pode ser também, mas nem sempre, em nome de Jesus, na maioria, eu quero declarar que não é o caso de ninguém aqui. Criar uma vida paralela para nós pode ser uma vida, né, onde a gente não participa do lar. Não participa do lar. Muitos criam uma vida paralela para a TV. Não participam de nada. Eles são uma figura ali. Jogos, internet, videogame. Ou ele está no trabalho, ou ele está na internet. A vida comum do lar, nunca. Ou ele está no trabalho, ou ele está no videogame. Meu Deus. Ou ele está no trabalho, ou ele está jogando bola. Vida comum do lar, nunca dá. Não sobra tempo. Cria-se vidas paralelas. Irmãos, isso tem acontecido com muitas famílias. Muitas famílias. Vida comum do lar. Eu coloquei algumas coisas aqui. Se importar com o ambiente da casa. Se importar com a educação dos filhos. Se importar de levar para fazer um curso de esporte. Irmãos, dá trabalho. Quem tem filho aqui sabe. A gente vai botar o filho no inglês, é um sofrimento. Irmãos, muitas vezes não é nem para pagar, é para levar e buscar. 2 vezes, 3 vezes na semana tem que levar, tem que buscar, tem que levar, tem que buscar, tem que levar, tem que buscar. Botar o filho para fazer um esporte, a gente tem até gratuito. Não é a gente não pagar. Deus abençoe, a gente paga. E o levar? Tem treino todos os dias de manhã, tem treino 3 vezes. E a nossa vida? A gente tem trabalho, a gente tem um monte de coisa. Viver a vida comum do lar, irmão, você não abrir mão de viver essas coisas. Porque eu prefiro me virar em mil para levar o meu filho para fazer um esporte, para levar o meu filho para fazer um curso, para preencher o tempo dele com coisas boas, né? Porque senão ele vai ficar lá com a cara na internet, na televisão, do que depois, amanhã, tem que levar o meu filho para um psicólogo para fazer um tratamento. Ter que arrumar tempo para visitar meu filho na cadeia. Então, irmãos, é preferível a gente arrumar tempo agora. Arruma tempo agora. Porque senão depois tem que arrumar tempo para coisa muito pior. Para coisa muito mais difícil. Viver a vida comum do lar. Reclamações que às vezes recebemos aqui de pessoas, sabe? Crianças que nós trabalhamos com eles em cima, irmãos. A gente identifica. Sabe, crianças que estão obesas, crianças que estão problemáticas, aí o outro conversa no computador e ouve coisas que a coisa não está legal, aí você vai olhar, essa criança faz um esporte, aí os pais dizem, a gente não tem tempo. Não tem tempo, mas eu recebo e-mail dessas pessoas todos os dias com aqueles textos que eu não aguento aquilo tem hora, que eu tenho que ter muita paciência para ficar procurando aquele monte de texto e enviando para todo mundo todo dia. O tempo que está fazendo aquilo ali, tinha levado o garoto para fazer um esporte. E a criança está ali cheia de dificuldade, cheia de problema emocional. Não tem tempo. Porque ou está trabalhando, ou está dormindo, ou está no computador.
Não quero viver vida comundular, porque vida comundular é trabalho. Vida comundular é me importar com o que está acontecendo aqui dentro. Vida comundular é eu me esforçar, tirar do meu repouso, do momento que eu podia estar descansando para fazer alguma coisa. Sabe? E não tem jeito, gente, reflete. Quando você pega uma criança com problema, significa paz com problemas. É fato isso. Criança com problema é sinônimo de paz com problemas. Por quê? Porque nós somos os tutores de Deus para os filhos. E se eles estão com problemas, nós estamos com dificuldade em alguma área. Isso não é uma palavra para te dizer não, irmão. Isso é uma palavra para te despertar. E uma palavra que eu estou trazendo até no momento de culto de domingo de manhã, porque eu tentei marcar reunião com pais, ninguém vem. Você marca uma reunião com pais para orientar, para falar. Ah, pastor, por quê? Você é expert? Irmãos, eu estudei, eu sou psicopedagoga, eu posso te ajudar. Não só pela palavra, de tudo, mas a gente estuda também para isso. A gente trabalha com crianças, a gente conhece a realidade. E aí a gente marca uma reunião, não vem ninguém. Vem 3 ou 4, aí você vê os 4 que vieram, os filhos estão super bem, são os que mais têm entendimento de como proceder. A gente estuda para tudo, a gente estuda para ser advogado, a gente estuda para ser professor, mas a gente não quer estudar para ser pai e mãe. A gente não quer estudar para casar, fala no curso de noite, todo mundo, não preciso, sei tudo. E depois sai fazendo tudo errado, apatetado, do jeito que viu o pai e a mãe fazer e aprendeu daquele jeito. E amanhã, ora, pastor, por mim, ora pelo meu filho, pastor, ora. Aí vai pedir o pastor para orar. Mas em nome de Jesus, irmãos, a palavra nos ensina sobre todas as coisas. A igreja, Deus coloca oportunidades da igreja para trabalhar todas as coisas. E mesmo dentro da igreja, nós temos muitas crianças com problemas. Problemas de comportamento, problemas de agitação, problemas disso, daquilo. Criança precisa de atividade. Você não pode trancar a criança no apartamento e esperar que ela seja calminha e obediente. Se for, ela está com problema também. Ela está com problema. Ela está afligida, ela está contida demais. E ela precisa, porque senão uma hora isso sai de outra forma. É doença, são coisas que aparecem que você não sabe por quê. Porque uma criança retida, contida, ela não extravasa, e aquilo ali tem enfermidade no corpo da criança também, não é só do adulto. Então, viver a vida comum, esforçada, sabe? Para ver o meu lado funcionando, ver a minha esposa feliz. Às vezes, estou cansado. Puxa, me leva ali, preciso resolver isso. Vamos, te levo. Sabe por quê? Porque às vezes o irmão da igreja fala, precisava ir ali, irmão, te levo, vamos lá. Uma boa vontade para os de fora. Uma boa vontade. Na igreja, então, uma boa vontade para levar, para dar carona. Mas se a esposa falar, preciso ir ali resolver isso. Estou cansada. Não, agora eu vou deitar. O carro é para os outros, nunca para os de casa. Viver a vida comum do lar é prover lazer para a sua família. Porque ninguém vive de comida e trabalho. Nós precisamos de lazer. E sempre na hora do lazer, poxa, vamos passear, vamos ali, vamos. Não tem dinheiro, irmãos, e a praia não custa nada. A praia já está lá, você não vai pagar para entrar. Comida pode se levar, sentar na areia e deixar a criança correr, bater um papo, olhar para o mar, isso não custa nada. Isso não custa nada, mas eu não. Estou cansado, não quero, não posso. E aquilo que é urgente vai sempre tomando lugar daquilo que é importante. Aquilo que é urgente vai sempre tomando lugar do que é importante. E a vida passa rápido. Passa tão rápido que tu pensa assim, amanhã eu faço isso, mês que vem, quando tu vê, já cresceu, já acabou, não tem oportunidade. Então, em nome de Jesus, essa submissão, e essa submissão, a palavra submissão significa uma missão juntos, né? Uma submissão. Há uma missão. E há alguém ali, junto com você nessa missão. Submisso a isso. Missão juntos. E nós temos a missão juntos de edificar o nosso lar. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça. Então, olha como você trata essa pessoa que está do seu lado, porque ela é herdeira do Senhor.
ela é herdeira do Senhor. Lembra disso. E isso vai mudar a nossa vida. Amém? Bom, nosso tempo acabou, porque nós tínhamos aqui. Depois você lê, você termina. A carta vai terminar depois dessa parte da submissão. Ela vai terminar falando da graça e o sofrimento. Tá? Do versículo 3 ao versículo 16, vai falar sobre esteja preparado para as lutas. Os músicos podem vir. E do versículo 8 ao versículo 9, tá? Vai falar, isso já estou no capítulo 4, tá, gente? Vai falar, cuidado com suas reações no sofrimento. Então, versículo 3 ao 16, para quem está anotando, diga comigo, esteja preparado para as lutas. Versículo 8 ao versículo 9, diga, cuidado com suas reações na hora do sofrimento. E por último, capítulo 5, graça significa serviço, ok? Vai ser o que o apóstolo Pedro vai tratar no capítulo 5. Graça significa serviço. Ele vai falar sobre os ministérios, presbíteros, aqueles que ocupam posição de liderança, como proceder, como fazer, e ele termina dizendo que isso tudo vai aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar a nossa fé. Amém, queridos? Irmãos, eu sei que quando a gente traz um estudo, uma palavra como essa, às vezes fica meio um clima assim, né? Um climão na igreja. Mas, nem sempre o que nós precisamos é... Só um minutinho, irmão. Vem aqui que eu vou falar. Nem sempre o que nós precisamos é de uma palavra de vitória, onde a gente vai dizer glória a Deus. Precisamos sim, porque é muito bom a gente chegar batido e sair fortalecido, amém? Para a nossa fé renovada. Mas no nosso dia a dia vai funcionar a parte que a gente crê e pratica. Então é importante sim a gente aprender o que a palavra de Deus nos diz, nos ensina, porque nisso tudo há vitória em nome de Jesus. E eu quero declarar que ao ouvir essa palavra, a conseguir aplicar, ainda que em 10, 20%, 30% nas nossas vidas, que é um desafio para nós também, eu quero declarar que isso tudo, no ano de 2012, vai te aperfeiçoar, vai te firmar, vai te fortificar e vai te fundamentar em nome de Jesus. Isso significa que você vai terminar esse ano mais aperfeiçoado, mais firme, mais forte e mais fundamentado na tua fé, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, dá um aplauso ao Senhor.